Com o passar dos anos, os sussurros sobre o fantasma da ópera deixaram de ser apenas histórias contadas entre corredores escuros e camarins vazios. Sua presença crescia dentro da Ópera de Paris como uma sombra viva, invisível e absoluta, capaz de transformar medo em devoção. Enquanto diretores tremiam diante de bilhetes anônimos e artistas rezavam antes de subir ao palco, nas profundezas esquecidas sob o teatro, o fantasma afundava cada vez mais em sua própria obsessão. Consumido pela solidão e pelo ódio de sua própria existência, ele dedicava cada noite à criação da mais bela música que o mundo já ouviria. Uma obra perfeita, grandiosa e eterna, capaz de transformar toda sua dor em algo divino. Mas nenhuma melodia parecia completa, porque em seu coração existia a certeza perturbadora de que ainda faltava algo. Faltava a voz perfeita, a voz pura de um anjo capaz de dar vida à sua criação máxima. E sem saber, enquanto sua lenda se espalhava pelas sombras da ópera, o destino lentamente aproximava dele aquela que possuía não apenas a voz que ele procurava, mas também a delicadeza e a beleza que jamais acreditou merecer conhecer. Seu nome era Christine Daae, aquela que viria a ser não somente sua paixão platônica, mas também o seu trágico fim como fantasma, lenda e poeta. Durante os primeiros anos de terror silencioso dentro da Ópera de Paris, o fantasma deixou de ser apenas uma sombra escondida sob o teatro. Tornou-se algo muito maior. Tornou-se uma presença, um poder invisível, que respirava junto das paredes antigas, observando cada espetáculo como um deus oculto julgando os homens acima de seu reino subterrâneo. Ninguém mais ousava desafiar completamente os bilhetes anônimos deixados em mesas de diretores ou presos nas portas dos camarins. Alguns administradores fingiam ignorá-los, em público, mas sempre obedeciam em segredo. Porque todos sabiam o que acontecia quando o fantasma era contrariado. Luzes explodiam durante apresentações importantes. Cenários desabavam sem explicação. Cantores adoeciam misteriosamente horas antes de subir ao palco. E às vezes, coisas piores aconteciam. Um violinista foi encontrado morto nos bastidores após afirmar, bêbado, que arrancaria a máscara do espírito da ópera caso ele existisse de verdade. Seu corpo apareceu sentado diante do palco vazio, com os dedos quebrados um por um, como se alguém tivesse punido suas mãos por profanar a música. Depois daquela noite, o medo tornou-se absoluto. Os corredores da ópera passaram a sussurrar seu nome como uma oração proibida. Funcionários evitavam permanecer sozinhos após o cair da noite. Maquinistas faziam o sinal da cruz antes de descer aos níveis subterrâneos. Os poucos trabalhadores, que escutavam sons vindos das profundezas, diziam que as composições pareciam vivas. Algumas melodias provocavam lágrimas inexplicáveis. Outras despertavam uma sensação sufocante de desespero, como se cada nota carregasse o peso de uma alma condenada. Mas havia um problema. Por mais genial que fosse sua música, ela permanecia incompleta. Faltava uma voz. Não uma cantora comum. Não alguém treinado apenas para impressionar aristocratas ignorantes da alta sociedade parisiense. Ele procurava algo muito além disso. Uma voz pura o suficiente para transformar sofrimento em eternidade. Uma voz capaz de alcançar notas que pareciam existir entre o humano e o divino. E assim nasceu sua nova obsessão. Durante meses, passou a observar secretamente cada soprano da ópera. Assistia aos ensaios escondido atrás das paredes, escutava apresentações nas galerias escuras acima do palco, fechava os olhos, tentando encontrar perfeição em cada nota cantada, mas sempre acabava decepcionado. Algumas possuíam técnica, mas não emoção. Outras tinham emoção, mas careciam de disciplina. Muitas eram arrogantes, vaidosas, vazias. Nenhuma compreendia a verdadeira tragédia escondida dentro da música. Então começou a interferir diretamente nos espetáculos. Cantoras eram sabotadas. Bilhetes anônimos exigiam substituições repentinas. Determinadas apresentações eram alteradas apenas porque o fantasma desejava testar novas vozes para seus papéis imaginários. A ópera inteira tornou-se um experimento conduzido por uma mente brilhante e perturbada. Alguns diretores acreditavam estar enlouquecendo. Outros passaram a aceitar que realmente existia algo sobrenatural vivendo sob teatro. Porque certas mudanças exigidas pelo fantasma transformavam espetáculos medíocres em apresentações extraordinárias. Era como se uma inteligência invisível regesse toda a ópera nas sombras. E, de certa forma, regia mesmo. À noite, sozinho, diante do lago subterrâneo, ele imaginava a apresentação perfeita acontecendo acima de sua cabeça. Via mentalmente o palco iluminado, a plateia em silêncio absoluto e sua música dominando o teatro inteiro como uma força divina. Naquelas fantasias, ninguém temia seu rosto. Ninguém fugia dele. Existia apenas sua obra. Apenas a beleza. Mas então, o reflexo deformado surgia nas águas escuras diante dele. E a realidade retornava.
A raiva crescia cada vez mais dentro de seu coração. Ódio pelos homens belos que podiam amar livremente. Ódio pelas vozes medíocres exaltadas apenas por pertencerem a rostos agradáveis. Ódio de Deus por tê-lo criado daquela maneira. E quanto mais odiava o mundo, mais cruel se tornava sua presença dentro da ópera. Algumas bailarinas juravam ouvir música ecoando através das paredes durante madrugadas silenciosas. Uma música triste, bela demais para pertencer a um homem comum. Lá embaixo, nas profundezas inundadas sobre Paris, o fantasma trabalhava obsessivamente em sua criação. A obra perfeita, a composição definitiva. Uma ópera grandiosa capaz de transcender tudo que já havia sido escrito pelos homens. Ele acreditava que aquela música seria sua redenção. Durante anos, estudara cada compositor, cada estrutura musical, cada emoção humana transformada em melodia. Conhecia Mozart, Gluck, Beethoven e centenas de outros nomes esquecidos. Mas desprezava todos em segredo, porque acreditava que nenhum deles compreendia verdadeiramente a dor. Nenhum deles conhecia a solidão como ele. E apenas alguém moldado pelo sofrimento absoluto poderia criar a música perfeita. Seu refúgio subterrâneo transformou-se lentamente em um mausoléu artístico. Partituras espalhavam-se pelo chão como folhas mortas. Velas queimavam durante dias inteiros enquanto ele escrevia compulsivamente diante do órgão colossal. Às vezes destruía páginas inteiras em acessos de fúria. Outras vezes, tocava a mesma melodia durante horas, tentando alcançar uma perfeição impossível. A música começou a consumi-lo. Mesmo assim, o fantasma permanecia profundamente humano em sua dor. Porque por trás do terror existia apenas um homem tentando desesperadamente criar algo belo o suficiente para justificar sua própria existência. E então, numa noite fria, enquanto observava silenciosamente um ensaio menor nos bastidores da ópera, ele ouviu algo, uma voz. Não vinha do palco principal, não pertencia às grandes estrelas de Paris. Era suave, delicada e quase tímida. Mas carregava uma pureza tão intensa que fez o fantasma permanecer imóvel na escuridão. A jovem cantava sozinha enquanto organizava partituras esquecidas perto dos camarins. Cada nota parecia atravessar diretamente as profundezas de sua alma. Pela primeira vez em muitos anos, suas mãos tremeram. Ele aproximou-se lentamente da parede oculta atrás do corredor, escutando cada respiração daquela voz desconhecida como um homem faminto ouvindo o som da chuva no deserto. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Porque após uma vida inteira procurando pela melodia perfeita, ele finalmente havia encontrado a voz capaz de despertá-la. E o nome daquela jovem era Christine Daae. Aquela que viria a ser não somente sua paixão platônica, mas também o seu trágico fim como fantasma, lenda e poeta.